Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje vamos falar sobre empatia aqui no Conexão. E para falar sobre empatia comigo, nós estamos com dois amigos aqui, pastores, servos de Deus, que com certeza têm empatia pela obra, pelas ovelhas e por fazer a obra de Deus, né? Eu estou falando do meu amigo, pastor Luiz Fernando, que hoje, pastor Luiz Fernando, hoje é líder regional em Santa Cruz, né? Santa Cruz, uma nova missão agora, pastor. Como é que foi a recepção lá, pastor, em Santa Cruz? Muito calorosa. Muito calorosa. Muito calorosa. Que coisa boa. Um povo muito caloroso, uma equipe disposta mesmo a trabalhar ali. Vamos falar de empatia hoje, pastor? Vamos falar, que vai ser coisa boa, que Deus abençoe a todos que nos acompanham. E é uma satisfação poder estar aqui mais uma vez participando desse programa que tem abençoado as vidas de muitas pessoas. Glória a Deus. Também estamos com o Luciano Moreira, o nosso pastor lá de Magé. Também já é figura carimbada, é assim que fala? Pastor Luciano, seja bem-vindo mais uma vez no Conexão. Prazer é todo nosso e amo de todo o coração. Que Deus possa abençoar de maneira extraordinária. E como sempre brinco com o senhor, Magé não, Boa Gé. Boa Gé. Não é má, é boa. É Boa Gé. Esse é o propósito. Eu vou pegar isso aí, uma hora eu pego isso aí. Bom, amigos, nós vamos agora a uma matéria sobre empatia. E voltamos para falar junto com os entrevistados, com os pastores. E aí eu tenho certeza que você vai ser enriquecido através dessa programação, tá bom? Vamos à matéria. Segundo uma pesquisa realizada em 2023 pelo grupo Habit, revelou que a geração Z é menos empática. O estudo foi feito com 28 mil estudantes. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, compreendendo os sentimentos do outro indivíduo. Saber escutar, boa compreensão, preocupação com o próximo, ajudar os colegas com frequência são alguns sinais de que você é uma pessoa empática. Normalmente, é uma habilidade natural, mas pode ser desenvolvida ao longo da vida. A empatia ajuda a resolver conflitos, melhora a comunicação e a convivência entre as pessoas. Bom, então a empatia deveria fazer parte da vida de todo mundo, que parece que faz bem, né? A empatia está ligada ao amor, ligada a sentimento, ligada à emoção. E eu entendo, então, que vale a pena você ser empático, né? Você criar uma empatia no local onde você está. Mas não vamos falar muito sobre isso aqui. Pastores, o que é empatia? Vamos iniciar já o nosso programa fazendo essa pergunta e trazendo essa resposta para o nosso público. O que é empatia, pastor? Ela é uma capacidade, né? A capacidade de interagir com as pessoas, a capacidade até de se colocar no lugar do próximo, sentir a dor do próximo. Através dela, a pessoa que tem essa empatia, ela não tem assim uma dificuldade, né, de lidar com as pessoas, independente do estado delas. Mas principalmente, né, quando a pessoa está passando por alguma situação complicada, difícil, aquele que tem essa capacidade, ele se sente, vamos dizer, comovido e até mesmo, ao mesmo tempo, há um despertar nele de estender a mão para ajudar o próximo. Glória a Deus. Pastor Luciano, a gente vendo, pesquisando, a gente entende, eu vi 3 tipos de empatia. A empatia cognitiva, né, que é aquela habilidade de entender o outro, né? Que você talvez... cada um tem um ponto de vista, mas você procura entender aquela pessoa, então você tem essa empatia. Imagina o que o outro está sentindo. Você então, né? Você termina entendendo o ponto de vista do outro, né? Você tem essa empatia cognitiva. A emocional, que já é a habilidade, como o pastor falou, de você sentir, né, o que o outro também tem sentido, você sente o que a outra pessoa sente. E aquela preocupação empática, essa preocupação eu tinha muito com a minha esposa. Quando ela estava grávida e ela vomitava, eu vomitava junto. Eu ia para ajudar, mas eu terminava vomitando junto com a minha esposa. Essa preocupação empática, né? Você está tão preocupado com aquela pessoa que você termina sentindo o que aquela pessoa sente e é uma preocupação empática. Como o senhor definiria, o pastor já trouxe uma definição, mas em poucas palavras, como o senhor definiria a empatia? A empatia, ela é a capacidade, né, ao meu ver, da pessoa ela compreender a dor alheia. Um exemplo até
que até como colocava ainda há pouco no VT, que é algo que a pessoa adquire ou é desenvolvido. O que quer dizer isso, desenvolver? Eu tive um excelente técnico na vida, que foi meu avô, para poder desenvolver empatia. Quando ele batia no meu primo, ou no meu irmão, na minha irmã, e eu começava a rir, ele pegava, vem cá. E eu chorava junto. E daí então já aprendi o seguinte, quando ele apanha o negócio não é fácil, então eu não vou rir, não vou desdenhar. Né? E daí desenvolvi essa que o senhor realmente colocou com respeito à gravidez na época da esposa do senhor, Sim. que foi o seguinte, quando ele pegava para corrigir o meu primo, a minha prima, meu avô, né? Pegava lá a turma, eu chorava junto também. Você já se colocava na posição Já deles senti também a para dor deles, chorar, eu vou sei chorar que antes eles, de apanhar? eu sei o que eles estão sentindo. Entendi. Aí criou uma empatia. Exatamente. Assim. Né? Seria uma preocupação empática de apanhar também. De apanhar também, já sei que é estreito. Né? Seria uma preocupação empática Com certeza. de apanhar também. Boa, que coisa boa. Aprendeu pela dor. Aprendeu pela dor. Literalmente. Literalmente. Vamos lá. Diferença entre empatia e compaixão. Pastor Luciano, vamos começar pelo senhor. Qual a diferença que o senhor vê entre empatia e compaixão? A empatia, eu vejo da seguinte maneira. A pessoa ela tem a capacidade de sentir o que o outro sente, ela sabe a dor, consegue perceber a dor que o outro sente, mas faltou aquele empurrão de ajudar. A compaixão já é aquela motivação de falar assim, eu não apenas vou sentir, como também vou amparar, vou ajudar, vou auxiliar. Então, pastor Luciano, assim, vou falar com o pastor Fernando agora, você já deu sua opinião, mas assim, eu queria falar em cima do que ele falou, Certo. porque assim, quando eu vi essa pergunta da produção, a diferença entre empatia e compaixão, eu entendi que é muito pouca a diferença, né? Porque Exatamente. se eu sou empático, se eu tenho a empatia, então eu vou me colocar no seu lugar. Eu tenho a empatia com o seu sofrimento, eu vou me colocar no seu lugar. E se eu me coloco no seu lugar, a tendência é que eu estenda a mão, né? Que uma compaixão cresça dentro de mim a respeito do seu sofrimento. Exato. Seria mais ou menos isso? Exatamente, eu concordo plenamente com o pastor, contigo. Podemos dizer que a empatia, a compaixão é a empatia em ação. É como o próprio pastor aqui falou. Porque, às vezes, você vê, você vê uma pessoa, um mendigo na rua, poxa, coitado dele, né? A pessoa teve ali uma empatia, né? Mas ela segue o seu caminho. A compaixão, ela leva a pessoa a fazer alguma coisa, né? Ela não só sente o pesar, o sentimento do outro, que é uma semelhança muito grande, mas a pessoa vai lá e faz alguma coisa por aquilo. A definição de compaixão é você desejar diminuir o sofrimento do outro, né? Então você tem uma compaixão, se você tem essa compaixão, Jesus era brincadeira, né? Então, em relação à compaixão, né? Então, assim, não vou nem falar, porque é lindo ver nas Escrituras como que Jesus tinha compaixão pelas pessoas. Mas tem um texto na Bíblia que eu lembrei que é do samaritano, né? O samaritano, ele teve compaixão pelo judeu, numa época em que os dois não se davam, judeu e samaritano, e que havia, na parábola, na história, conta que duas pessoas que deveriam ter tido compaixão, talvez até tiveram a tal da empatia, né? Mas não tiveram compaixão, passaram reto, foram embora e deixaram o homem lá sofrendo, ensanguentado, mas o samaritano não, além da empatia, ele foi além da empatia, no caso, teve compaixão e ajudou. Né? E eram dois servos, né, da casa do Senhor. O primeiro foi sacerdote e depois um levita, né? Sacerdote e um levita, quer dizer, dois que, digamos assim, todo mundo esperava que ajudaria o judeu machucado, né? O sacerdote e o levita, todo mundo, né? A gente olhando assim, se eu estivesse lá, sentado no meio-fio, olhando, eu ia imaginar, esse vai ajudar, o sacerdote, pô, passou reto. Vem o levita, esse vai ajudar, passou reto. Vem o samaritano, agora o judeu já era. Samaritano agora que vai morrer mesmo. E o samaritano para e termina tendo compaixão e ajuda, né? O judeu que está lá machucado. Então, essa seria a diferença, uma pequena diferença. Grande para aquele que recebe ajuda. Que apenas a pessoa sentiu minha dor, mas não me auxiliou, isso realmente parte o coração da pessoa. E realmente a pequena diferença, mas que a atitude muda toda e qualquer situação, como o senhor bem colocou. Mas assim, eu entendo isso aí que você falou, bastante. Aliás, na obra a gente vê muito isso acontecer. Mas assim, tem casos e casos, né? Porque
Nem sempre é falta de compaixão, às vezes é falta de condição de ajudar mesmo. Também. Você tem a compaixão, e eu já tive casos, pastores, que eu já tentei assim, de todas as formas, mas eu mesmo não tinha condição de ajudar. Então eu fui a um, fui a outro, eu corri atrás, então eu tive a compaixão, mas eu diretamente não podia ajudar. Então, tive que fazer isso indiretamente, usando outras pontes, digamos assim, para tentar ajudar a pessoa. E, às vezes, quem está necessitando dessa misericórdia, dessa compaixão, dessa empatia, não compreende isso. A pessoa acha assim, pô, podiam ter me ajudado, por que não me ajudou? Ah, mas você não está entendendo que aquela pessoa não teve condição de te ajudar. E ela tentou te ajudar, sim. Só que a compaixão dela, ela tinha. A empatia, ela tinha. Mas ela não tinha condição. E aí algumas pessoas se voltam contra você numa hora dessa. A gente já passou por Mas isso. faltou empatia da outra parte, né? De entender que aquele... Sim, porque isso também é empatia, né? Isso também é empatia. Você entender... que aquele que você recorreu não pôde te a ajudar. empatia cognitiva, que eu falei. Você entendendo o que o outro está passando, mesmo que você não concorde, você entenda que o outro está passando. É empatia também. Verdade. E aí você tem a compaixão, poxa, eu entendo. Eu vou tentar fazer alguma coisa. Aí você tenta, não consegue. E no final a pessoa vai ficar triste contigo porque achou que era você que devia ter. Enfim, a gente passa muito por isso, né? Faz parte. Faz parte, não faz? Faz parte. A gente passa a situação. Eu acho que eu fico imaginando aqui o que está passando na cabeça de vocês. Né? As histórias, né? As situações, as histórias ao longo de ministério, Verdade. esses anos. O senhor está quanto tempo no ministério, pastor Luciano? Caminhando aí para 25. 25 já? Já. Começou garoto, então, né? Comecei. Novinho. Não que eu esteja te chamando de jovem, mas... E o senhor, então, não vou nem perguntar. Não vou nem perguntar. Pastor Luiz Fernando... Alguns dias, né, pastor? Praticamente nasceu com o ministério. Quer dizer, tem que respeitar, né? Vamos lá. Quando uma pessoa comete um crime, devemos ter empatia por essa pessoa que cometeu o crime? Pode falar, pastor Luiz Fernando. Na minha concepção, sim. Né? Mas, no caso, como a gente pode dizer, o juízo tem que ser executado, a penalidade tem que ser executada. Eu me baseei naquela palavra, né, que o próprio Jesus falou em Mateus, capítulo 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então, na minha concepção, deve sim ter, caso e caso, né? Mas a empatia, se colocar nesse caso, sim, no lugar do próximo, e aqui Jesus fala sobre a empatia e a compaixão, sim, mas aqui não deixou de ser executado, sim, claro, né, a penalização para aquele que cometeu o crime. Até porque se você se compadeceu é porque você já teve a empatia, né? Você já se colocou naquela posição, por isso você se compadeceu daquela situação, né? Agora, o senhor concorda comigo? E aí eu vou colocar o pastor Luciano também nessa. Não concorda comigo que muitos, inclusive já convertidos, cristãos, não pensam desse jeito? Sim. Que eu já ouvi cada coisa, sinceramente, de cristão mesmo. Já ouvi cada coisa. Eu sei que, como o senhor falou, a penalidade tem que ser feita, a pena tem que ser cumprida, isso tudo a gente entende. Mas eu não quero para ninguém o que a gente vê, por exemplo, na nossa situação prisional que existe, né? A maneira como as pessoas vivem não é uma maneira humana, é desumano. Exatamente. Aí alguém fala assim, mas eles estão pagando o preço do que eles fizeram, mas podia pagar esse preço diferente, né? De uma maneira que pudesse realmente tentar reintegrá-lo. Isso, essa é a finalidade, né, dos presídios, das prisões, deveria ser. E a gente sabe que a pessoa sai de lá pior exatamente. Porque é uma escola do crime. Infelizmente. E aí, pastor, o que o senhor acha? Porque o atual sistema, ele se torna uma pós-graduação para o crime. A pessoa sai mais revoltada do que ela entrou,
já sai com uma formação, digamos que ela entre lá meio que ingênua a primeira vez Sai e de quando lá, sai já sai terrível. experientinho. Né? terrível de lá. Agora sim, agora eu sei como eu vou fazer. Aí depois volta de novo, porque essa... E por incrível que Isso pareça, é caminho de pensando morte. em sair para fazer pior. Pois é. O Mas sistema atual é assim. vamos lá, pergunta, eu quero que o senhor me responda. Não foge da pergunta, não. Quando uma pessoa comete um crime, nós devemos ter empatia? Sim, devemos ter empatia, até porque essa pessoa cometeu o crime, existem motivos que levaram essa pessoa a cometer o crime, existem problemas, faltou um controle emocional, como um caso, até eu compartilhar com os senhores, de um amigo, né? Até um membro da igreja, que ele foi assistir um jogo de futebol em um bar, que tinha um telão, um varandão com os amigos e familiares. Quando chegou lá, um grupo começou a beber, outro também, e empurraram na mesa dele, esbarraram na esposa dele, a esposa dele caiu da cadeira que estava sentada. Ele levantou meio para tirar satisfação, dizer, que isso, pega, fica no canto de vocês, e deixa a gente nosso. Nessa começou uma briga, ele empurrou o que estava brigando, esse bateu, ocorreu uma fratura, um traumatismo craniano, Caramba. faleceu, e ele era cozinheiro, excelente profissional, foi parar preso. E agora? Você imagina, não é somente o crime em si, mas tem toda aquela trajetória que leva. Então, o objetivo é ressocializar, o objetivo é ajudar, não pode faltar empatia. Sim. E olha que a gente está falando de um assunto que parece tranquilo, mas não é não. Porque muita gente nesse momento vai discordar. Exatamente, muita gente Vai discordar da gente, achando que não, é crime, tem que pagar. Mas ninguém está falando que não tem que pagar. Pelo contrário, a gente está exatamente falando que tem que pagar. Só que isso não significa que a gente não vai ter empatia e não nos colocar naquela situação, como esse exemplo que o pastor Luciano acaba de dar, de uma pessoa boa, uma pessoa, inclusive de Deus, né? Que frequentava a igreja e que foi preso por uma situação que foi um acidente, na verdade. Né? E o cara, imagina a vida dessa pessoa. Porque o criminoso que entra lá, sai, entra de novo, ele às vezes até comete um crime para entrar lá novamente, para dar um descanso aqui de fora, para poder ficar lá dentro. Eu já vi isso acontecer, inclusive. Né? Agora, uma pessoa de bem, uma pessoa que não faz nada para ninguém, num lugar daquele, no meio de criminosos, como é que fica isso? É complicado. Né? Existem criminosos que, pelas suas atitudes, demonstram que não são dignos, né, de compaixão, de empatia, porque não querem um arrependimento. Sim. A questão dos dois ladrões na cruz, né? Sim. Um se arrependeu, o outro estava acusando Cristo. Então, essa empatia por alguém que comete um crime não estaria ligada à capacidade de perdoar? Eu fiquei pensando nisso. Porque isso é tão importante que eu até separei Mateus 6,15, quando Jesus fala assim, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas aqui você pode, com certeza, colocar crimes. Né? Porque aqui não está especificando que tipo de crime. Também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, e hoje em dia você vê que o coração do ser humano está meio enrijecido, né? Um pouco mais endurecido. Acho que tanta tecnologia, tanta amizade virtual, fez que a pessoa ficasse menos sensitiva, menos sensível ao outro, né? Porque você tem um monte de amigo que você fala, ri, brinca, zoa, como eles gostam de dizer, mas nem conhece direito a pessoa, né? E é o que o senhor falou, pastor Edilson. No meio do povo de Deus tem esses pensamentos. Isso me faz lembrar do que Jesus falou sobre a questão dos sinais do fim dos tempos, Mateus 24:12. Por se multiplicar, né, a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Né? O amor de muitos tem esfriado. Então, se o amor esfria, a empatia, a compaixão cai por terra. Tem uma frase do pastor Jaime, só para encerrar essa pergunta, que ele fala assim, todo mundo fala que bandido bom é bandido morto. E eu creio que bandido bom é bandido convertido, porque ele vai deixar de ser bandido. Já ouviram o pastor Jaime falar isso, né? É uma frase que ele usa que eu acho bem interessante e está falando exatamente sobre isso aqui. Bom, vamos seguir adiante então. Porque para muitos é tão difícil ter empatia com pessoas que nos magoaram e hoje precisam de ajuda. Entendeu? Porque para alguns, eu acho que até a gente entrou um pouco nesse assunto quando falamos do perdão, né, da capacidade de perdoar.
que alguns parece que estão perdendo essa capacidade de perdoar, e é importante ter essa capacidade de perdoar, porque Jesus não vai perdoar a minha ofensa se eu não perdoo a ofensa do outro, né? Então é importante não perder essa capacidade. Agora, o senhor foi magoado, passou-se um tempo, aquela pessoa que lhe magoou agora está ferida, e o Senhor então olha para ela e no lugar de ter a empatia, o senhor fala assim, mexeu com o homem de Deus, é isso que dá, bem feito. Está pagando pelo que fez. Está pagando pelo que fez. A mão de Deus desceu, né? Não é que a mão de Deus... Pesou também. Pesou, né? O pessoal fala isso. A mão de Deus pesou. Quem manda, garoto? Quem manda? Mexeu com a pessoa errada. Nunca viu Davi falar, não toque no ungido de Deus? E essas frases que a gente vê por aí. Exatamente. E aí? Na minha concepção, somente para o povo de Deus, né? Nesse caso, as obras da natureza humana estão sobrepondo o andar no Espírito. O carnal vencendo o espiritual. Exatamente. Digo, porém, andar em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, se eu não estou bem com Deus, meu coração não está revestido do Espírito Santo, que é Ele que derrama o amor de Deus em nossos corações, é muito fácil eu guardar mágoa, rancor e desejar o mal para aquele que me fez o mal. Sim. Mas a gente vai lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, que Jesus fala, né? Digo, porém, orai pelos que vos perseguem, né? Amai os que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam, bendizei os que vos maldizem. Quer dizer, isso para que se torneis filhos de Deus, que é o versículo 45. Então, o verdadeiro cristão que está em comunhão com Deus, ele não consegue, pastor Deus, ele não consegue guardar mágoa, ele não consegue guardar ressentimento, porque essa empatia, essa compaixão leva ele, até nesse caso, se colocar no lugar do próximo. Não é fácil. Até porque a Bíblia manda a gente fazer o bem sem desfalecer, né? Gálatas 6:9. Se a gente quer encontrar Jesus um dia na eternidade, a gente precisa fazer o bem sem desfalecer, continuar fazendo o bem, continuar fazendo o bem. E ali está falando exatamente disso, de nascer de novo, de estar com Jesus um dia, de estar na eternidade. Ele manda fazer o bem sem desfalecer. Pastor, e aí? Já teve alguém que te magoou e caiu da cadeira, quebrou a coluna, machucou a perna e o senhor falou assim, tá vendo? Nunca, não. Não devemos fazer isso. Até porque, um exemplo, aquele que é de Deus, ele é mais responsável pela resposta do que aquilo que fazem com ele ou contra ele. Um exemplo, o que vai mostrar quem realmente eu sou é a minha reação a uma provocação, a uma maldade. Então, muitas são as pessoas que falam, como estávamos até falando aqui, com ar de brincadeira, tudo até para ficar leve, a pessoa chega no trabalho com o braço machucado. Ela estava foi me perseguindo no trabalho, quebrou o braço. Foi mexer com quem é de Deus e não é isso. Entendemos que, como que Deus opera? Apenas exaltando aquele que é dele e a vida segue fluindo muito bem, como seguia para José, até que José chegou onde chegou. E aqueles que desejavam mal ficaram no meio do caminho. E realmente, como o senhor vem dizendo aqui, essa questão de que a pessoa, ela pegar é difícil? Não é difícil. Porque se a pessoa já condicionou, se ela realmente é uma pessoa hepática, ou então hepata, como chamou hoje em dia, né? Os hepatas, então ela automaticamente vai entender de uma maneira, vai fluir. É fruto do Espírito. Sim. E fruto ninguém faz força. Eu nunca vi uma mangueira gemendo para produzir uma manga. É algo natural. Ela aparece, tempo certo ela aparece, né? Bom, vamos lá. Não ter empatia é pecado, pastor Luciano? Olha, eu entendo que sim, porque a base do Evangelho, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, encontramos isso. Um exemplo que eu vou falar agora é a questão dos 4 amigos que tinham um amigo que era paralítico. E eles pensaram assim, a gente anda, vai para qualquer lugar, a gente pode nadar, pode pescar, pode correr, o outro fica aí no leito direto. Já imaginou se você pudesse fazer o que você faz, ficar igual a ele? Vamos resolver? Ouviram falar que Jesus curava, que tinha um homem que poderia curar, pegaram aquele paralítico e levaram até a casa onde aconteceu o milagre, nós conhecemos a história. Então, não tem como. Mas se eles não... vamos usar esse exemplo que o senhor... Sim, Marcos 2, né? De Marcos 2. Aí, esses amigos foram tremendos, realmente. E a gente tem muitos amigos tremendos, que são capazes de nos abençoar bastante. Mas, digamos que esses amigos tivessem ido pescar e tivessem deixado ele em casa, e mesmo ouvindo falar de Jesus, não tivesse levado o amigo para conhecer Jesus, para receber o que ele recebeu. A esperança deles era essa, que o amigo voltasse a andar.
eles estariam pecando, então? Eu acredito Porque a que pergunta sim. é essa, não ter empatia é pecado? Eles Eu teriam acredito pecado? que sim. Porque E que pecado seria esse? isso é totalmente fora. Estariam faltando com o amor próximo, a compaixão. Né? É como o senhor bem colocou a questão da compaixão. É aquela pessoa fazer e concluir a obra. E aí, pastor? Não ter empatia é pecado? Empatia é uma coisa boa, fazer o bem ou fazer o mal. É fazer o bem, Sim. né? Você até perguntou agora, pastor Luciano, em que pecado está incluído? É o Tiago 4,37, se não me falha a memória. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Eu ia falar isso, é o pecado da omissão que o missionário Isso, é o fala. pecado da omissão. O não fazer o bem. A partir do momento que eu deixo fazer o bem, já estou fazendo o mal. Com Deus não é só fazer o bem. Com Deus, além de... se você sabe fazer o bem e não faz, e você fala assim, mas eu também não fiz nada. Isso também pode se constitui um pecado, que a Bíblia diz no Tiago, depois confirma para mim, pastor, o capítulo do Tiago, e ali o missionário coloca como pecado da omissão. Você pode fazer o bem, sabe fazer, tem condição de fazer e não faz. E é essa classificação de pecado para Tiago 4,17. 4,17. Exatamente. Está aqui. É Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, e o não faz, comete pecado. Comete pecado. É isso. Entendeu? Aí esses amigos cairiam nesse pecado, porque poderiam ter feito bem. E é um pecado que está mais presente do que a gente imagina, Muita tá? coisa. Poder fazer e não fazer. A gente tem que vigiar bastante para a gente não cair nesse pecado aí. Bom, a conversa, o papo tá bom demais. Estamos falando sobre empatia hoje com o pastor Luciano, da nossa igreja de Magé, e o pastor Luiz Fernando, da nossa sede lá de Santa Cruz. Nós vamos ao intervalo bem rápido e voltamos a falar sobre esse assunto. Não saia daí. Graças a Deus. Voltamos então com Conexão, hoje falando de empatia. Nós estamos aqui com o nosso pastor Luciano Moreira, nosso pastor lá de Magé, que ele carinhosamente chama de Boagé, né? E também com o pastor Luiz Fernando, o nosso pastor da nossa regional lá de Santa Cruz. E vamos falar ainda bastante sobre empatia. É um assunto que está crescendo aqui no programa. Espero que você esteja gostando do nosso programa, tá bom? Mas nós vamos agora no Abre Aspas. Vamos lá, solta a vinheta. Mulheres têm mais empatia do que os homens, aponta estudo. Não importa onde vivam no mundo, não importa quais sejam suas influências culturais ou familiares. Em geral, as mulheres são melhores em empatia com outras pessoas do que os homens. De acordo com um estudo publicado na revista PNAS, combinando seus resultados com grandes amostras de diferentes plataformas online, os autores do estudo conseguiram obter resultados de quase 306 mil pessoas em 57 países, incluindo Argentina, Croácia, Egito, Índia, Japão e Noruega. Em 36 países, as mulheres obtiveram, em média, significativamente mais alto em suas pontuações de empatia cognitiva do que os homens. Em 21 dos países, as pontuações de mulheres e homens foram semelhantes. Não havia um único país em que os homens pontuassem melhor do que as mulheres. Os resultados foram obtidos com 8 idiomas e foram consistentes ao longo da vida, de pessoas de 16 a 70 anos. Fonte cnnbrasil.com.br. Que isso, homens? Perderam de lavada. Misericórdia. Ninguém me perguntou. Se tivesse me perguntado, ia falar, não, peraí, no Brasil é diferente. Tem homens que têm mais empatia do que as mulheres. Mas não perguntaram pra gente, foram lá pra Croácia. Poxa vida. E aí, pastores? Caramba, mas não teve um país, pastor. Nesse caso aí, né? Conta fatos no argumento, né? Não tem Mas jeito. os homens têm que melhorar isso.
E não perguntaram para mim também, né? Assim, Não me incluíram nessa estatística. é bem claro, né, que os homens realmente são mais duros, né? As mulheres são Mas mais isso é sensíveis. bíblico também, né? São mais sensíveis. Isso não deixa de ser bíblico, né? A mulher com uma sensibilidade muito maior que o homem e com isso elas terminam se sobressaindo em muitas coisas porque elas têm essa sensibilidade, uma sensibilidade que nós não temos. E às vezes a gente primeiro atropela para depois voltar atrás para consertar o que a gente atropelou. E a mulher com a sensibilidade não, ela sabe, né? Então isso é uma vantagem em alguns pontos. Em alguns pontos é uma vantagem que as mulheres têm, né? Acredito que por isso Deus deu às mulheres a bênção da maternidade. Ah, não. Que é para elas aí que elas... Assim, graças a Deus. Senhor, muito obrigado que o Senhor deu a bênção da maternidade para as mulheres, não para os homens. Porque o homem não consegue nem um espinhozinho assim no dedo, já fica lá reclamando, chorando, Caim, igual, chamando Caim. Igual... Essa é boa. Em vez de chamar o Abel, fica chamando Caim igual um cachorrinho lá. É só picar assim, tchum. A mulher não. O homem não nasceu para ter filho. Não. Esquece isso. Graças irmão. a Deus. Não quero nem pensar nisso, esquece. Vamos voltar para cá. Romanos 12, pastores, versículo 15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Você tem um versículo, né, que sintetiza bem o que é empatia, é esse, né? Muito forte. bem. Né? Exatamente, Muito também claro. explícito aqui. Bem explícito, é uma ordem direta desse homem que foi ao terceiro céu, né? E viu coisas que a nós não foram permitidas serem reveladas. Então aqui é totalmente inspiração do nosso Deus. E aqui está a empatia bem plena mesmo aqui. Clara como Isso, água, bem né? esclarecido. Cristalina, né? Tem que Exatamente. chorar com os que choram. A gente que é pregador, pastores, a gente precisa colocar isso no coração, né? A gente precisa colocar isso no coração. Porque não é só subir, eu falo para os jovens, eu falo para as pessoas lá na igreja e quem faz a obra. Ser pastor não é só subir no altar e pregar. Ser pastor, você pode ser um pregador apenas. Mas se você é um pastor, você não pode só subir no altar e pregar e fazer toda aquela liturgia que o seu culto pede. Né? Você precisa entender que você tem que pastorear, você tem que ouvir, você tem que parar, você tem que descer do altar, você tem que falar com as pessoas. Essa empatia, eu do meu ponto de vista, ministério de pastor sem empatia Não existe. não existe. Não é ministério, não de É pastor. fundamental para apacentar. Não é? Não faz sentido nenhum. Exatamente. O contexto aqui desse Romanos, olha só, empatia, compaixão, tudo ao mesmo tempo. Versículo 20, mas façam como dizem as Escrituras. Se seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Sim. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Que coisa linda. Né? Essa é a tradução da NTLH. Foi o que a gente falou, a compaixão e a empatia andam bem grudadas uma na outra. Quase não tem diferença nenhuma. Vocês até apresentaram bem, né? Quer dizer, a compaixão foi, acho que foi o senhor que falou, corroborando o que ele havia dito já, né? Isso. A compaixão é a empatia em ação, né? Só corroborando o que o pastor Luciano tinha falado. Então, assim, é por aí, não tem como desvincular essas duas coisas, né? Quer dizer, tem como desvincular, se você tiver empatia e não fizer nada, né? Mas essa empatia é meio que, como é que eu vou dizer? É meio fajuta, né? Fajuta. Quer dizer, você se preocupou comigo, mas não estendeu, não me levou a água para eu beber, né? O cara poderia até dizer uma empatia hipócrita. Hipócrita, né? Farisaica. Ah, meu pai, vamos lá. Na geração atual, a falta de empatia está ligada ao crescimento de problemas emocionais, pastor Luiz Fernando? Na geração atual, nessa geração que a gente vive, a falta de empatia está ligada ao crescimento de problemas emocionais? O que você acha? Pastor Ednilson, também, né? Se tivéssemos aqui um psicólogo, ele iria falar sobre o assunto com propriedade, né? Ou seja, com propriedade, porque a gente vê que devido à multiplicação da iniquidade, os jovens, eles crescem nesse ambiente, né? Com tantas coisas ruins à sua volta e acaba absorvendo, eles né? emocionalmente. Acaba absorvendo. Agora, biblicamente, eu posso dizer que a geração de hoje ela está sob a influência daquela profecia predita pelo apóstolo Paulo,
em 2 Timóteo, né, no capítulo 3, que ele fala assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Aqui quebra empatia, Sim. compaixão, tudo aqui. Sim. Esse é um dos sinais, né, dos últimos dias, e já estamos vivendo isso. Homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos e assim sucessivamente. A gente olhando no âmbito espiritual da palavra, é essa a principal influência. Não que a questão emocional não influencia, influencia também. Bom, problemas emocionais, pastor. Sim. Está ligado, então, a esse crescimento de falta de empatia? Podemos dizer que sim, porque a questão do indivíduo, o ser humano, ele não é uma ilha para viver isolado. E no momento em que, com a grande divulgação de rede social, a questão de TV, onde as pessoas conversam, muitas das vezes, na mesma casa, pelo WhatsApp. Um está na sala, outro no quarto, quer perguntar alguma coisa pelo WhatsApp. Isso acaba criando um bloqueio em como interagir com pessoas. E daí a pessoa, se ela se deixar levar pela rede social, aquele que é triste vai ficar mais triste. Porque na rede social ele vai ver a pessoa só postando o melhor prato. Não posta o ovo, não posta um prato, não posta a dificuldade. Somente o melhor da fase dele. E quem está sofrendo só vai ver, poxa, para todo mundo dar certo, para mim não dá certo. E daí a tendência é aumentar o problema emocional e, por sua vez, também o indivíduo ficar cada vez mais individual. Ou seja, ele vai se afastando socialmente. A gente vê que a sociedade, de uma maneira geral, está cada dia mais escravizada com o celular na mão, porque a nossa vida está ficando toda aqui, né? Com o celular. Então a gente fica quase que escravizado com esse negócio de celular. Já tem estudos que comprovam que você deveria se desligar do celular por um período de 1 a 2 horas antes de dormir. Isso se você pudesse, se você quiser realmente ter um sono de descanso, né? E de preferência com o celular, de preferência não, com o celular longe da sua cabeça, por causa das ondas que ele emite. Isso mesmo. E isso atrapalha o seu sono. Então, quem dorme com o celular, por exemplo, na mão, lendo, e depois coloca do lado, essa pessoa não tem um sono de descanso. No dia seguinte, ela não vai estar descansada. Ela pode dormir 10 horas, mas ela não vai estar descansada, porque o próprio celular já impede que o cérebro entenda que ele tem que descansar. Eu vi uma pessoa falar sobre esse assunto, achei muito interessante. Porque as pessoas antigamente, elas iam dormir, 6 horas se retiravam, 6h30 já estavam jantando, 8 horas estavam dormindo. Né? Os antigos, a roça ainda vê muito isso, né? Não tinha nada disso, então era diferente. E a pessoa defendia e mostrou argumentos científicos para isso, que o seu cérebro ele não entende que ele tem que descansar quando você vai para a cama com o celular. Ele ainda está em atividade. Ele entende que ainda está em atividade. Então, ele não consegue relaxar para fazer seu corpo relaxar. Ele não libera a melatonina, por exemplo, que tem que ser liberada a partir das 5 horas. Então, ela traz o conceito científico à pessoa. Né? O seu cérebro não vai liberar a melatonina, que é importante para o seu descanso, que geralmente é liberada a partir de 17 para 18 horas. Por isso que o povo antigo tinha mais saúde, era mais tranquilo, porque ia cedo para a cama, porque comia cedo, jantava cedo, não tinha nada disso. E a gente, 18 horas, a gente está ou na frente da televisão, ou na frente do celular, ou na frente do computador, ou agitado. Aí, quando é a hora de dormir, muitos tá jogando, fazendo joguinho, jantando. Na frente da televisão também. Né? Na frente da televisão também. E quem dorme na frente da televisão tá um filme de guerra, daqui a pouco tá tendo pesadelo, tiroteio. E leva celular para a cama. Leva o celular para a cama e dorme com o celular do lado. Alguns chegam a dormir do lado do não desacelera, né? Então, o cérebro não desacelera. Por isso que essa pessoa pode dormir a hora que for, que ela está sempre cansada. Então, assim, isso tudo, isso é um conjunto de coisas, então, que gera uma juventude, uma geração emocionalmente fraca. O ser humano ficando cada vez mais desumano, né? Com toda essa questão. Exato. Amante de si mesmo, inclusive. Amante de si mesmo. Igual o senhor falou. Exatamente. E aí isso, com certeza, então, contribui para a falta de empatia, né? Que a gente tem visto aí, né? Você vê pessoas que não respeitam mais os mais velhos, né? Que fingem que estão dormindo para a vovozinha não sentar. Qual é a que não ajuda a pessoa. Falando
Né? Falando desse, desdenhando, inclusive, né? Não ajuda a subir na escada do ônibus. Na minha época eu lembrava. Não. Chegava um idoso na rua, assim, caminhando, chegando da escola. Calma aí, te ajudar a senhora a carregar a bolsa. Sim. Hoje, Não é para correr com a bolsa para roubar não. Carregar. Era para realmente Era pra dar ajudar. uma assistência, Empatia, quer dizer. Hoje em dia não existe mais. Bom, não, existe sim. Suas exceções. Mas tem exceções, tem. Algo tem. raro. E às vezes quem Eu vou te faz- falar, eu sou uma pessoa muito educada e muito empática. E esse homem que está aqui do lado eu conheço mais próximo que você. É bem parecido comigo também. Eu conheço mais, né? Embora a gente também já se conheça um tempinho, né? Mas eu já andei mais perto dele do que ando com você. Ele é parecido. A gente, aliás, a gente dá bem por isso, né? A gente parece irmão, né? Nesse ponto aqui. Mas eu sou muito assim, cara. Eu sou muito assim. Eu não estou puxando sardinha para o meu lado, nada disso, não. Mas eu estou falando assim, eu faço questão de ajudar, de deixar, de parar para a pessoa passar. E eu fico chateado quando eu não faço. Sabe aquela coisa de você passar direto? Esse caramba, podia ter ajudado aquela pessoa. Aquilo fica comigo algumas horas no meu coração, porque eu falei, podia ter parado para ajudar aquela pessoa a atravessar a rua, ou deixado ela passar, parado o carro para ela passar, alguma coisa desse tipo, entendeu? Então, minha esposa às vezes fala, você é demais, cara. Minha esposa fala para mim, eu sou capaz de parar e deixar a pessoa entrar quando eu vejo que a pessoa está meio nervosa. Não, pode entrar, a pessoa entra na minha vaga, eu vou procurar outra vaga. Mas faço isso tranquilo, não faço isso chateado, aborrecido, entendeu? Eu acho que a gente tem que exercitar isso. Até porque a gente termina sendo exemplo para os nossos filhos e que os nossos filhos sejam exemplo para os filhos deles, nossos netos, para que a gente tenha um pouquinho de esperança nessa geração, né? Exatamente. Porque se a gente ficar guardando no coração... É o Gálatas 6,9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então eu faço parte dessa exceção aí, pastor Luciano. Você Nós falou. sim, mas tem a geração, Tem, a turma de agora, a Z. é complicado, Só complicado. Deus. Mas tem as exceções. E glória a Deus que alguns aqui fazem parte. Ainda não foram extintos. Não. Mas eu não desceu nenhum meteoro para extinguir a gente. Não, a gente ainda está aí. Aos trancos e barrancos a gente vai continuando, né, pastor? Vamos lá, então. Ter empatia é aceitar ou conviver com as diferenças. Você tem empatia com aquela pessoa. Você se conecta com ela, né? Você sente o que ela sente, se alegra com a alegria dela. Mas isso seria aceitar uma condição, aceitar uma situação, ou simplesmente aceitar como ela é, eu vou aceitar porque eu tenho uma empatia com ela, então vou aceitar ela do jeito que ela é. Ou seria a situação de convivência? Vamos lá. Na minha concepção, convivência, né? Porque às vezes a gente não é obrigado a ter que aceitar tudo, mas eu tenho que aprender a lidar com todos, né? A lidar com todos. É o que o próprio apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12, tudo e com base nisso aí que você acabou de citar. Se for possível, quando depender, estiver em vós, tende paz com todos os homens. E isso independente da escolha que a pessoa faz em relação à vida dela. Então é procurar saber lidar com todos. É convivência nesse caso. Porque às vezes nem tudo que acontece a gente tem que aceitar, mas o meu não aceitar não pode tornar-se para você, né, um obstáculo para a sua vida. Eu tenho que te respeitar. Sim. Né? Assim como você tem que respeitar a mim. Então é aprender a conviver, que ainda mais nos dias atuais, né, amigo? Sim, ainda mais nos dias atuais, com certeza. Mas vamos lá. Digamos que vocês conheçam uma pessoa, uma irmã, uma amiga, tá? E essa amiga, de repente, você encontra essa amiga, ela está chorando muito. Está lá, chateada, chorando, aborrecida, e você, então, procura saber. E ela está muito para baixo e triste desse jeito, porque o rapaz que estava com ela, e que ela achava que amava, na verdade, abandonou ela. Foi embora, e ela está triste daquele jeito. Só que o rapaz era casado, ela está fazendo ele adulterar. E aí? Muito.
E aí, quer dizer, você vai ter empatia pelo sofrimento dela? Ou porque você convive com a pessoa, né? Você conhece a pessoa, convive com a pessoa, tem convivência com a pessoa, só que agora você sabe que ela está sofrendo porque ela estava se relacionando com um homem que era casado. E o homem decidiu, o homem se converteu. Vou até acrescentar isso. O homem se converteu, falou para ela, não quero mais isso, agora você é homem de uma só mulher, eu sou convertido agora, vou honrar minha família, honrar minha esposa, e infelizmente a nossa relação acabou aqui, não quero mais saber. E você encontra essa amiga super triste, caída, deprimida, e você então descobre que na verdade ela estava se envolvendo com um homem casado. Você tem convivência com a pessoa. Tem convivência. Mas e aí? Como é que fica a empatia nesse caso? Não pode deixar de falar a verdade. Eu passei uma situação semelhante como pastor, né? A pessoa veio chorando e tal, aí no fim, conversando, ela disse que a pessoa com quem ela tinha um relacionamento, desse jeito, a deixou porque ela era amante. Não era a esposa. Não era esposa. Olha, só para constar, essa historinha que eu criei, eu acho que é hipoteticamente, tá? Estou falando hipoteticamente, não tem nenhuma alusão a ninguém não, tá? Vamos lá, só para constar. Aí, como conhecedor da palavra, a gente tem a compaixão da pessoa, ela está numa ignorância. Pode ser que não, mas você vai na palavra e orienta a pessoa. A gente nunca vai ter na vida o que é dos outros, né? Nunca teremos. Então, procura orientar dentro da palavra e crer que essa pessoa vai seguir o conselho, né? Sim. Em relação à situação que ela está vivendo. Pastor Luciano, fazendo isso que o pastor Luiz Fernando falou, né? De chegar, de realmente tentar orientar, pregar, isso já seria uma empatia? Você está Sim. tendo empatia com ela, porque você conhece, convive, tem empatia com ela, com o sofrimento dela, sem concordar com o motivo do sofrimento, no caso. É isso, né, pastor? Exatamente. Isso aí, perdão, pastor. Sabe o que me fez lembrar? Jesus é aquela mulher apanhada no ato adulterado. No ato de adultério. Ele teve Eu ia falar sobre empatia. Você já levou? eu ia trazer Ele isso aí. teve empatia, por favor. É verdade. E aí, pastor? É empatia, sim, porque às vezes a sociedade ela tem essa dificuldade. Qual é a dificuldade? Quando se fala no criminoso que matou, que roubou, que fez isso, o pessoal... Não, a gente tem que ter empatia, tadinho dele. Quando se fala no caso como a questão de um adultério, né, seja de um homem ou mulher, o pessoal já se fecha, já vê de uma maneira, não. Empatia, não estamos validando o errado. Não estamos validando. Não estamos tá. validando o errado. Que susto Não agora. estamos, Tá bom, não tá. estamos. A questão da empatia não é dizer que poxa, tadinha, ela está certa. Não, nem o criminoso, tadinha, ele está certo. Mas apenas dizendo, poxa, ele está sofrendo. Existe o engano, existe, ele está sofrendo. Qual é a nossa parte? Falar ali, ó, realmente Deus tem o melhor para você, Deus vai mudar a sua vida, dar aquela orientação como pastor. Mas a empatia ela não pode faltar em momento algum da vida. Sim. Agora sim. Amigos, vamos ao quadro Opinião no programa Conexão. Os nossos jornalistas foram nas ruas fazer as perguntas, os repórteres. E a pergunta de hoje é: empatia é uma questão cultural? Será que tem alguma cultura que a empatia não existe? Né? É uma questão realmente cultural, ter ou não ter empatia? Vamos à opinião. É uma questão de educacional, é uma questão de educação, da gente se colocar no lugar do outro, tratar as pessoas com amor, com carinho. É uma questão realmente de educação. Eu acho que é a educação, eu acho. Eu acho que é a educação. Eu acho que poder me colocar no lugar de alguém tem que ser uma questão muito precária mesmo, entendeu? Se botar no lugar de alguém coerente, que ela está passando por alguma coisa que precisa de ajuda, aí tudo bem, mas agora, se for para coisa boba, se perdeu por coisa boba e não soube investir na vida, eu não me coloco no lugar de ninguém. Educacional, né? Eu acho que a educação vem de berço, não é? Então, se a empatia fosse cultural, né, não estaria desse jeito, né? Que é cada um por si, né? O povo é muito, sabe, egoísta, né? Poucos ajudam os outros. É educacional, né? Cada um tem que ter sua educação, sem ser ignorante com ninguém, entendeu? Respeitar a opinião um do outro.
Isso é a minha opinião, entendeu? Eu tenho uma irmã que não é fácil, ela é terrível, mas quando eu posso ajudar ela, eu ajudo como eu já ajudei várias vezes, entendeu? Graças a Deus. Então você vê que a maioria concorda, né? É questão cultural. Pastores, é questão cultural mesmo, né? Porque assim, se você é um exemplo e passa para adiante, isso vai entrando no coração do pequeno, que vai para os jovens. A gente falou muito dessa geração, que é uma geração que está meio fria, né? Meio dura de coração, meio que, para usar o texto, né? Amante de si mesmo, né? Mas alguém tem que fazer. Não importa se a minha idade, eu tenho que mostrar para os menores. Por exemplo, na nossa igreja, a gente é o maior influenciador deles. Nós somos pregadores. Eu não sei quanto a vocês, mas as crianças, poxa, as crianças, quando elas entram na igreja, saem da escola e vêm para a igreja, todas elas vêm me abraçar. Todas elas correm para mim, vêm me abraçar, querem ficar comigo. Tem pais, às vezes, que ficam esperando as crianças, eu atender todo mundo, porque a criança não quer ir embora sem antes me dar um abraço e me dar um beijo. As crianças. Então, eu sei da minha influência sobre essas crianças. Elas vão ter mais empatia se ela ver que o pastor delas tem. Porque elas olham para a gente desse jeito. Mas isso é lógico, é só para citar a gente, mas é pai, é irmão, é Professor irmã, na escola. é cultura, escola, professores que às vezes não têm nenhuma empatia com seus alunos e, enfim, como antigamente tinham, né? E agora também falta alguns casos assim, não a maioria, lógico, mas a maioria eu acho até que tenha. Mas é uma questão cultural mesmo então, né? Sim, exatamente. É uma questão cultural. E é que, como o irmão está falando, a gente tem que aproveitar a oportunidade, né, para dar o testemunho, porque ainda há tempo de fazer o bem, influenciar bem as pessoas. Sim, quando eu vejo a pessoa falar, o pastor Luciano falou isso, ele falou assim, essa geração é todo... Aí eu lembro até que eu falei, não, calma, não é todo mundo também. Tem as exceções, aí ele mesmo falou, tem as exceções. Tem, e a gente tem que ampliar essas exceções. As exceções têm que ser cada vez mais presentes para deixar de ser exceção e a gente reverter isso. Eu sei que é difícil, porque a própria Bíblia fala que nos últimos dias seria assim, né? Mas cada um tem que fazer a sua parte. Né? Não é porque os outros não fazem que eu também não vou fazer. Não é? É porque muita gente pensa assim, né? Se ele não faz, por que eu vou fazer? Não, eu faço. Não faz problema dele, mas eu faço. Eu acho que a gente tem que pensar, não sei, eu acho que a gente tem que pensar desse jeito. Né? É o correto, né? E vai cauterizando o coração, né? Outro não faz, também não faço. Pois é, daqui a pouco é uma corrente ser humano maligna, cada vez mais individual. Pois é. Bom, amigos, eu queria falar com vocês agora do nosso propósito que a gente vai ter no dia 20 de julho, às 9 horas da manhã, na nossa sede estadual, na Praça Amando Cruz, 120 no Shopping Tem Tudo, em Madureira. Nós vamos ter um grande encontro dos homens do Rio de Janeiro. Todos os homens, não só da nossa igreja, mas de todas as igrejas estão convidados. E vai ter ali louvor, mensagem, a palavra, vai ter a oração da fé, de milagres. Você tem visto um missionário fazendo orações pela televisão, tem visto o pastor Jaime, o pastor Maico, o pastor Rogério, tantos pastores, e se vê grandes milagres. Nesse encontro dos homens também teremos orações onde Deus vai operar milagres na sua vida. Então você que é um homem que vence, um homem que deseja vencer, nós estaremos nos reunindo dia 20 de julho, às 9 horas, ali no Shopping Tem Tudo, em Madureira, para esse grande, é o segundo, na verdade, né? Esse grande encontro dos homens que vencem aqui do Rio de Janeiro. Você já é o meu convidado, ou, como disse o pastor Maico, você já está convocado, não é nem convidado, você está convocado já a comparecer no nome de Jesus, tá bom? Pastores, daqui a pouquinho vocês vão dar também o endereço de vocês, os horários, mas antes eu queria chamar aí o X da questão de hoje. Qual a importância da empatia dentro da igreja? Vamos ao X da questão. Bom, qual a importância então da empatia dentro da igreja? A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, diz assim: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Então, a igreja, ela precisa ter essa empatia um com o outro,
e até para aqueles que estão fora da igreja. Ele primeiro trata entre nós, né? Ele fala tanto uns para com os outros, e aí depois ele fala como para com todos. Como para com todos. E nem sempre vai ser fácil você se resignar, você voltar atrás. Eu costumo trazer no popular, né? Engolir alguns sapos. Nem sempre é fácil. Porém, quando você faz isso, você se sente bem. Faz isso por Jesus Cristo. Você vai ver que a sua vida vai ficar muito mais tranquila, muito melhor, quando você então desenvolver essa empatia. E dentro da igreja é muito importante e é mandamento. Não é só importante, é mandamento. Eu preciso ser empático, ter a empatia com os meus irmãos, e esse é o X da questão de hoje. Bom, o Conexão hoje falou sobre empatia e eu estive hoje com os meus amigos aqui, o nosso pastor de Magé, ou da Boagé, como ele diz, pastor Luciano Moreira. Primeiro, seu endereço, seus horários, para que o povo te procure lá em Magé e veja como o senhor é um pastor que tem empatia pelas pessoas que vão à sua igreja. Exatamente, seguindo a Cristo, né? Rua Coronel João Valério, 281, no centro de Magé, próximo ao Clube Magiense. Aguardo você da cidade de Magé, bairros adjacentes também, aos domingos, 8 da manhã e 18 horas em especial. Temos a oração segunda-feira da prosperidade, quarta-feira família e sexta-feira libertação. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Também estive aqui com o meu amigo pastor Luiz Fernando. Ele veio abrilhantar o nosso programa aqui também. E, pastor, Santa Cruz está em festa. Dá o endereço lá e convoca esse povo para participar dessa festa. É a Festa do Céu. Fica ali na Avenida Isabel, número 123, esquina com a Rua Fernanda, não tem dificuldades. Aos domingos, 8 da manhã, às 14 e também às 18 horas. Segunda, quartas e sexta, 8, 14 e 19h30. É o seu ponto de encontro com a bênção e com este Deus Todo-Poderoso. Foi um prazer, pastores, tê-los aqui com a gente em nome de Jesus. Até a próxima, tá bom? Meus amigos, me encontre ali na Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem. Eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar bastante. Quarta e sexta tem sido muito forte. Libertação, família, 8, 14, 19 horas, mas domingo, só vindo para ver. Tá muito especial o nosso domingo, 7, 9 e meia, 15 e 18 horas. Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem. Forte abraço, fico por aqui, até o próximo Conexão.